Olá, pessoal. Hoje estou eu de novo para comentar os itens com vocês. E então, vamos a eles. O texto é o mesmo da semana passada, as perguntas um pouquinho diferentes. Nesse primeiro item, logo, nós temos o seguinte: nesse trechinho, empregou-se voz passiva sintética. A gente já tinha falado na semana passada que a voz passiva sintética é aquela que precisa ter na base um verbo transitivo direto, mais pronome passivador SE. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro checar a transitividade do verbo, e o trecho é: a ideia do enredo pode ainda se originar de um sonho. Então, originar-se de alguma coisa tem preposição. O verbo, em alguma medida, é transitivo, é originar alguma coisa de outra. O verbo, embora aqui seja transitivo, né, ele não é exatamente constituidor de voz passiva, porque a gente tem locução verbal, pode originar-se. Alguma coisa, que é a ideia do enredo, sujeito, pode originar-se. Originar-se de quê? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma locução verbal transitiva indireta, né? Pode originar-se de alguma coisa. Aqui eu tenho o objeto indireto de um sonho, e, consequentemente, essa partícula C funciona como parte integrante do verbo, de modo que eu não tenho voz passiva. É exatamente a ideia do enredo que pode se originar. Ela pode se originar de um sonho. Então, eu não tenho, ela pode ser originada de alguma coisa, né? Não é isso. Eu tenho parte integrante do verbo, objeto indireto completando o sentido da locução verbal, portanto, item errado. No item seguinte, quando a gente tem para que o trecho que eu já vou ler estivesse de acordo com a prescrição gramatical, deveria ter sido empregado acento indicativo de crase na locução verbal de base feminina presente na expressão valia a pena, né? E aí, aqui a gente tem, ó, valia a pena. Falta um azinho, né? Opa, não aqui. Aqui, pronto. E aí, o que que a gente tem de pensar? Eu pretendia ir a São Paulo. Aqui, obviamente, não pode ter crase, porque quem vai a São Paulo volta de São Paulo. Eu não tenho justificativa para a fusão dos dois As, que é, na verdade, o que configuraria um caso de crase obrigatória por fusão de A mais A, ou A preposição mais A artigo, ou A preposição mais A pronome demonstrativo. Aqui eu não tenho, porque eu pretendia ir a preposição, né, é demandada pelo verbo, mas São Paulo não pressupõe a existência nem de artigo, nem de pronome demonstrativo. A não ser que eu dissesse assim: eu pretendia ir àquela São Paulo dos meus pais, ou seja, sei lá, a dos anos 40. Meu pai era dos anos 40. Bom, enfim, o fato é que aqui eu não tenho a demanda de A mais A. E aí, depois, então, não foi aqui também que o item estava dizendo em valia a pena. Repara que valer é valer alguma coisa. Valer a pena, valer o esforço, é uma estrutura, uma expressão, vamos dizer assim, idiomática, é um grupo semântico. O fato é, vale a pena, vale o esforço, vale a demanda. Então, é valer algo. Então, a pena, o sacrifício, o esforço, a preocupação, não tem aí justificativa também para ser uma expressão adverbial de base feminina. O que a gente tem aqui é uma complementação do verbo valer. Pois valia. Valia o quê? A viagem, valia o esforço, a pena, o sacrifício. Então, eu não tenho expressão adverbial de base feminina. O que eu tenho é um objeto direto.
E diante disso, impossível a crase. Por isso, item errado também. Ou seja, o trecho estava certo como estava no original. Não precisava ser reescrito para ficar correto. Ele já estava correto antes. No item seguinte, a gente tem, nesse trecho, as palavras atrás e detrás foram empregadas com o mesmo significado, podendo ser intercambiadas, quer dizer, alteradas sem maior, substituídas, né? Substituídas uma pela outra, sem prejuízo de sentido. Então, olha lá, contudo, se a gente sentir que há alguém atrás dessa árvore, que há alguém detrás dessa árvore, qual é a diferença disso? Como vocês estão vendo, atrás é no lado oposto à face, ou seja, na parte de trás, ou seja, posterior. Do lado oposto àquele que se vê na frente, então é na parte de trás. Ou seja, são palavras que têm prefixos diferentes, mas que têm exatamente a mesma acepção. Então, atrás é o contrário de à frente, detrás é o contrário de na frente. Mas o fato de mudar o A para o D não traz alteração de sentido. Então, uma poderia ser substituída pela outra, ok? Bom, e aí, por fim, a gente tem o trecho, quando finalmente voltou à igreja, ele olhou para trás e viu que restara uma meia dúzia de velhos. Para que estivesse de acordo com o padrão culto da língua, deveria ser reescrito com: quando finalmente voltou à igreja, ele olhou para trás e viu que restou uma meia dúzia de velhos. Aí a questão é de tempo verbal. Repara que tempo verbal é diferente de noção de aspecto. O tempo verbal, ele precisa ter uma justificativa gramatical clara. Quando é que eu uso efetivamente o pretérito mais que perfeito? Quando eu tenho uma subordinação entre ações que aconteceram no passado. Então, quando finalmente ele voltou à igreja, e repara, voltar à igreja em relação ao momento da fala já é uma ação no passado. Ele voltou, ele não volta agora, ele já voltou à igreja. Ele olhou, continuamos no mesmo tempo verbal, um pretérito perfeito, ou seja, numa ação totalmente concluída no passado. Então, ele voltou à igreja, aí ele olhou para trás e ele viu. Então, a gente tem três ações que estão no passado e são totalmente concluídas. Naquela ocasião, que é passado em relação a agora, ele viu que restara, que havia restado meia dúzia de velhos. Então, na verdade, eu não posso substituir o restara por restou, porque aí sim eu promovo uma incoerência, porque restar uma meia dúzia de velhos precisa ser uma ação anterior à constatação que essa pessoa está fazendo quando volta à igreja. Quando então ela voltou à igreja. Ou seja, é o que as pessoas dizem de um modo geral. Ah, isso é um passado do passado. E é mesmo. É um passado do passado. A ação de restar uma meia dúzia de velhos é anterior à ação de ver dessa pessoa que voltou à igreja, olhou para trás e viu, né? Então, essas ações que já estão no passado requerem a existência de uma outra ação mais anterior, que é a de ter restado meia dúzia de velhos. Ok? Então, eu não posso dizer que precisa substituir. Isso aí é para inicialmente vocês pensarem: ah, precisa ter equivalência verbal, voltou, olhou, viu, restou. Não, mas há uma subordinação entre essas três ações e essa aqui de restar. E como eu falei em noção de aspecto, a gente aproveita para lembrar o que são essas noções de aspecto. Tempo verbal é outra conversa, é a duração, né, da ação é uma coisa. E a indicação do tempo verbal, do quando a ação ocorreu, é outra coisa. Então, tempo verbal é presente,
né? Os pretéritos, pretérito perfeito, mas perfeito, imperfeito, é imperfeito porque a ação você não sabe se foi totalmente concluída ali no passado. Ela iniciou no passado, mas ela pode se prolongar ao presente. A ação do pretérito perfeito, ela começou e terminou no passado. E a do mais que perfeito, como vocês viram aí, é um passado anterior a outro. Há uma subordinação de ações realizadas no passado, uma mais antiga que a outra. E o futuro, aí sim, é futuro do presente, algo que não está subjúdice, ou seja, que não está condicionado a coisa nenhuma, acontecerá com certeza. E o futuro do pretérito, ele está subjúdice, ou seja, precisa que alguma coisa aconteça para que ele então se realize. Eu falaria com ela se a encontrasse, mas o fato é que você pode encontrar ou não. Então, por isso que é subjúdice, né? Por isso é que é condicional, vamos dizer assim. Isso é tempo verbal e a gente está falando do modo indicativo. Mas a gente pode pensar em noção de aspecto quando a gente pensa na duração da mesma ação, não no tempo do verbo. Mas, por exemplo, quando a gente diz assim, comecei a ler, sei lá, minha formação. Comecei a ler é uma ação que recém foi iniciada. O tempo é comecei, passado, né? Agora, a noção de aspecto é início de ação. Isso tem um nome, é incoativo. Então, é a ação cuja noção de aspecto é incoativa, é aquela quando você inicia determinado tipo de ação. Mas a ação poderia estar em andamento. Estou lendo, né, minha formação. E aí você tem uma ideia permansiva, que pode ser durativa, estou lendo, mas pode ser, por exemplo, voltei a ler. Aí você parou e voltou a ler, e aí volta para o incoativo, né? Porque aí a ação foi interrompida. Mas a permansiva é essa ideia do lendo, né? E ainda tem a ação terminativa. Acabei de ler, concluí a leitura. Aí pronto, você tem uma noção de aspecto que é terminativo ou conclusivo. Certinho? Então, noções de aspecto, duração da ação, se ela está acontecendo, se ela está começando agora, se ela foi interrompida e está sendo retomada, se ela está sendo concluída, e a outra noção é de tempo verbal. E ainda tem a questão dos modos, né? O modo indicativo, certeza. O subjuntivo, o nome não é esse à toa, é subjuntivo de subjectum, de subjetividade, ou seja, de algo que é uma possibilidade, que indica incerteza, que poderá acontecer ou não. Que eu fale, né, com ela amanhã, quer dizer, mas eu posso falar ou não, né? Ou então, se eu tivesse dito aquela verdade, hoje não ficaria chateada. Então, se eu tivesse dito, acontece que você não disse, né? Então, é uma ação também que está relacionada à ideia da incerteza. Se eu falasse mais vezes o que eu penso, as pessoas iam ficar doidas. Já ficam. Imagina se eu resolvesse falar mesmo. E a ideia de futuro, né? Quando eu perguntar, mas eu posso mudar de ideia e não perguntar. Isso é o subjuntivo, é um modo subjuntivo que está condicionado a uma possibilidade. E aí tem um modo também que é o imperativo, que é o da ordem do desejo, faça, venda, compre, diga-me, ok? Parte de verbo é, na gramática normativa, a maior parte. Quando a gente olha a parte de morfologia em relação à de sintaxe, a de morfologia já é bastante maior. E muito em razão da teorização sobre verbo, porque tem muita coisa para estudar. Muitas classificações dos verbos. Os verbos podem ser regulares, irregulares, né, defectivos, abundantes. A gente pode ter tempo simples, tempo composto, os tempos primitivos, os tempos derivados. Para começar, o verbo é a palavra, a classe gramatical, que tem a maior quantidade de flexões. Quando a gente fala em substantivo, a gente fala em flexão de gênero e de número.
Quando muito, a gente fala em derivação em grau, não é isso? Agora, quando a gente fala de verbo, a gente fala de tempo, modo, pessoa, número, voz e noção de aspecto. Então, são 5 flexões mais a noção de aspecto. Até dar conta da teoria toda sobre isso, demora um bocadinho, né? Por isso que é a parte mais trabalhosa para estudar. Bom, mas hoje ficamos aí resolvidos com essa história do pretérito mais que perfeito, que traz a ideia de condicionalidade. Assim sendo, boa semana aí de estudos e até o próximo comentário.